Hoje, talvez mais do que nunca, muitas mulheres são levadas a acreditar que o silêncio do próprio corpo é sinal de vazio, de carência ou até de falha emocional. Mas e se, na realidade, fosse exatamente o oposto? E se esse silêncio não fosse ausência, mas sim o primeiro sussurro da alma? Quando uma mulher decide, consciente ou inconscientemente, se afastar dos jogos superficiais do desejo e das amarras da validação externa, algo extraordinário começa a despertar dentro dela. Não é falta, é abundância. Não é vazio, é expansão. O psicanalista Carl Jung diria que toda energia reprimida sempre encontra novas formas de se manifestar. Quando o corpo não se distrai mais com prazeres imediatos, a alma finalmente encontra espaço para se expressar. E é nesse ponto que muitas relatam um despertar inesperado, sonhos intensos, intuições aguçadas, uma sensibilidade que não pode ser explicada apenas pela lógica. Não é acaso, é chamado. Quando o corpo deixa de buscar no toque externo o que falta, ele se volta para dentro. Nesse mergulho silencioso, a mulher encontra territórios internos que nunca haviam sido explorados, nem mesmo por ela. Esse processo não se resume ao celibato. É sobre transmutar energia, sobre parar de procurar fora o que só pode ser cultivado dentro. Vivemos em uma sociedade que idolatra a validação sexual constante, e por isso teme a mulher que se recolhe. Ela se torna enigmática, indomável, intocável. Mais do que isso, ela começa a enxergar além das máscaras, além das repetições emocionais que aprisionam mais do que libertam. Jung chamaria isso de encontro com a sombra, o momento em que a mulher para de buscar ser escolhida e passa a escolher a si mesma. Não mais amar para ser aceita, mas amar a si com tamanha intensidade que tudo que é superficial perde força. Existe um silêncio que não é vazio, mas um templo. Quando o corpo pausa, é porque a alma está prestes a acender uma chama que incomoda. Uma mulher que vive sem sexo ou sem relacionamentos não está morta por dentro. Pelo contrário, pode estar mais viva do que nunca. O que parecia ausência é, na verdade, abundância interior. O que parecia solidão é, na essência, comunhão com algo que nenhuma paixão passageira conseguiria alcançar. É nesse espaço sagrado que surge o arquétipo da mulher selvagem, aquela que se reconecta com sua sabedoria ancestral, com seu instinto puro, com o feminino que não precisa de plateia. Essa jornada não é para todas, mas para aquelas cansadas de negociar sua essência em troca de momentos vazios de falsa conexão. Para aquelas que sabem que o que procuram não está na cama de ninguém, mas no encontro radical com elas mesmas. O corpo silencia, mas não por fraqueza. O silêncio é força em estado bruto, recuando apenas para se transformar em poder. E quando a alma começa a falar, não há retorno. Uma vez que a mulher ouve essa voz interior, nunca mais se satisfaz com o volume baixo de um amor comum. Chega o momento em que o barulho do mundo torna-se insuportável, não pelo que vem de fora, mas pelo eco das expectativas que não são dela. Por muito tempo, foi ensinada a sentir desejos impostos como se fossem absolutos. Mas no fundo desse esgotamento quase invisível nasce a jornada de volta a si mesma. Jung dizia que tudo que negamos em nós retorna como destino, e talvez por isso o silêncio do corpo não seja fracasso, mas sinal de que algo maior está nascendo. A mulher que recua dos impulsos não está perdida, está ouvindo um chamado silencioso, não da carne, mas da alma. Essa mulher começa a sentir uma saudade sem nome. Não é nostalgia de um homem, de um toque ou de uma noite intensa. É saudade dela mesma, de um lugar interior que ainda não alcançou, mas sabe que existe. Nesse sentido, a abstinência não é punição, mas portal. Ao atravessá-lo, inicia o que Jung chamou de processo de individuação, a jornada em direção à totalidade, onde ela deixa para trás projeções jogadas sobre os outros para, finalmente, reconhecer a si mesma. O que antes parecia vazio, agora é preparação para algo autêntico nascer. Nesse espaço, antigas dores deixam de ser feridas abertas e se tornam pistas de uma história maior. Relações fracassadas, noites de lágrimas, ciclos repetidos sem sentido, tudo começa a ser relido sob uma nova luz. Porque a mulher que abraça o silêncio não foge da vida, ela reescreve a partir de um novo lugar. Nesse processo, seu eu interior começa a observar as emoções como símbolos vindos do inconsciente, sempre presente, mas sufocado pelo barulho do desejo. Pouco a pouco, ela descobre que não precisa mais de aplausos ou validação externa. Seu valor não é medido por quantos a desejam, mas pela profundidade com que sustenta a presença de sua alma no silêncio. É nesse ponto que nasce uma força mística,
a força de quem não precisa mais ser escolhida. E é justamente aí que o mundo a teme, porque não sabe como lidar com alguém que deixou de implorar por amor. Essa mulher se torna inteira, e por isso mesmo perigosa para tudo que ainda vive pela metade. Ao perceber que sua energia vital não morreu, mas apenas se recolheu, ela desperta para um estado de consciência em que não há pressa nem necessidade de provar nada. O silêncio do corpo não é castigo, é linguagem. É a alma usando o próprio corpo como altar para manifestar uma nova vida. Quando essa mulher entende isso, ela descobre que o verdadeiro poder nunca esteve em ser desejada, mas em habitar plenamente a própria essência. Essa força não pode ser controlada, não pode ser manipulada, não pode ser reduzida a um rótulo. Porque uma vez que a alma desperta, nenhuma prisão emocional ou relação superficial consegue mais prendê-la. Ela renasce não como metade em busca de complemento, mas como totalidade. E a partir daí, qualquer conexão que escolher será por transbordamento, nunca por carência. O silêncio que antes parecia ameaça se revela como portal para uma vida autêntica, intensa e sagrada. Há uma linguagem secreta que só pode ser compreendida por aqueles que ousam atravessar suas próprias profundezas. Carl Jung chamaria isso de reconciliação com o inconsciente feminino, um reencontro com símbolos ancestrais soterrados por séculos de repressão. Esse tipo de reconciliação não nasce das palavras, mas da presença. É nesse ponto que uma nova mulher começa a emergir, ainda frágil, ainda desconfiada, mas pronta para nascer. A jornada, porém, não é suave. Uma inquietação sutil se infiltra, um peso invisível que corrói de dentro para fora. Quando a mulher decide se afastar do desejo imediato, da validação constante e até da presença física de outro corpo, ela também se afasta daquilo que antes a fazia sentir-se pertencente. O que resta, no início, é um desconforto brutal, como se sua ausência do jogo da sedução a tornasse invisível. Jung diria, esse é o primeiro contato com a sombra. A sombra é aquela parte da alma reprimida por anos, moldada pela necessidade de adaptação, alimentada pela fome de aprovação. Agora, pela primeira vez, ela se recusa a fingir. É nesse momento que a mulher começa a duvidar de si mesma. Será que errou ao se afastar? Será que enlouqueceu? Será que está desperdiçando juventude, oportunidades, momentos? A sociedade grita que o tempo da mulher é curto, que ela deve estar sempre em movimento, conquistando, sendo desejada, cumprindo expectativas. E de repente, ela não cabe mais em nenhuma dessas caixas. Não é mais amante, esposa, musa ou namorada. É apenas ela. E essa simplicidade, no início, dói mais do que qualquer abandono. A abstinência parece punição, mas não é. É um teste. Um rito simbólico que apenas as almas preparadas são capazes de atravessar. E os testes chegam, velhos padrões voltam a bater a porta, tentações surgem disfarçadas, convites fáceis reaparecem como armadilhas. É como se o próprio mundo conspirasse para puxá-la de volta ao ciclo. A parte mais cruel é que ninguém ao redor entende o que está acontecendo. Amigos perguntam se ela não está exagerando. A família insiste para que saia, que se distraia, que viva como todo mundo. Mas não é isolamento. É imersão. E nem todos estão prontos para testemunhar alguém mergulhando fundo enquanto a maioria permanece apenas boiando na superfície. Jung descreveu esse momento como inevitável. É quando o ego entra em pânico porque está perdendo o controle, e a alma, silenciosamente, começa a assumir a liderança. Nesse desespero mudo, muitos desistem, voltando para velhos padrões, aceitando amores mornos, convencendo-se de que qualquer coisa é melhor que nada. Mas a mulher que permanece, mesmo entre lágrimas e dúvidas, está sendo moldada por algo muito maior que ela mesma. Está sendo chamada para romper o ciclo. E ciclos nunca são quebrados pela força, são quebrados pela consciência. A tensão que ela sente não é sinal de erro, mas de transição. O casulo sempre aperta antes da borboleta nascer. E é exatamente isso que está acontecendo. Um novo ser está sendo gestado na escuridão do silêncio. Lá no fundo, ela sabe disso. Mesmo sem conseguir explicar, mesmo com medo de estar sozinha demais ou incompreendida, existe uma voz que não grita, mas insiste. Uma presença que não se mostra, mas acompanha. Essa presença é a ponte entre consciência e mistério. É o feminino profundo, ancestral, que retorna para lembrá-la de um caminho que sua alma sempre soube trilhar. E então, algo muda. De maneira quase imperceptível,
uma nova clareza começa a florescer. O que antes era inquietação agora se transforma em perguntas mais profundas. Por que sempre precisei ser desejada para me sentir viva? Por que a ausência do outro me pareceu insuportável? Por que alimentei em mim a crença de que só existia através do olhar alheio? Aos poucos, ela descobre que o silêncio não é ausência, mas um ritual. Não é pausa, mas rito de passagem. A modernidade esqueceu esse ritual, mas sua alma sempre soube como caminhar por ele. Nesse processo, ela percebe que não precisa mais de aplausos, nem de confirmações externas. Seu valor não se mede pelo desejo que provoca, mas pela intensidade com que consegue sustentar a presença de sua alma dentro de si. É nesse instante que nasce uma força quase mística, a força da mulher que não precisa mais ser escolhida. E é nesse ponto que o mundo começa a temê-la, porque não sabe lidar com alguém que parou de implorar por amor. Essa mulher se torna inteira, e por isso mesmo perigosa para tudo que ainda vive pela metade. Quando percebe que sua energia vital não está morta, apenas recolhida, ela entra em um novo estado de consciência. Um estado sem pressa, sem necessidade de provar nada a ninguém. Porque o silêncio do corpo nunca foi castigo, é linguagem. É a linguagem secreta da alma, e apenas quem ousa habitar suas profundezas é capaz de compreendê-la. Existe um momento em que a pressão interna não é um erro, mas um anúncio de metamorfose. A sensação de sufoco não é castigo, é o casulo se fechando para que algo maior esteja pronto para nascer. É nesse silêncio desconfortável que um novo ser começa a se formar, um eu que não cabe mais nas antigas vestes, nos antigos papéis. Ela sabe disso, mesmo sem ter palavras para explicar. O medo de parecer solitária ou incompreendida não apaga aquela voz que insiste, suave, porém constante. Não é um grito, é uma presença. E essa presença representa o arquétipo do feminino profundo, aquilo que conecta consciência e mistério. É nesse diálogo interior que ela descobre: seu corpo não está parado, está em ritual. Não é ausência, é preparação. Um rito esquecido pela pressa do mundo moderno, mas que sua alma nunca deixou de reconhecer. E quando o silêncio se prolonga, algo quase invisível começa a florescer. O que antes era inquietação se transforma em perguntas mais profundas. Por que a necessidade de ser desejada sempre ditou sua vitalidade? Por que a ausência do outro parece tão insuportável? O que dentro de si ainda sobrevive da validação externa? Nesse ponto, a mulher já não aceita mais usar relacionamentos como anestesia. Não troca presença por companhia vazia, não confunde atenção com amor. Mesmo que isso lhe custe noites longas e silenciosas, ela compreende: seu corpo não está em abstinência, mas em preservação. Está guardando espaço para algo que nasce da alma, e não da carência. A verdadeira virada acontece quando ela percebe que não precisa mais ser escolhida. Ela é a chama em si, a luz que revela. E aqueles que não suportam essa intensidade se afastam. O mais impressionante é que quem chega depois não encontra mais a mulher que implorava por afeto, mas aquela que se tornou inteira. O silêncio do corpo agora é escolha da alma, e uma alma desperta nunca volta a aceitar o que um dia feriu. Ela não retorna como alguém que busca espaço, mas como alguém que cria espaço. Cada passo é consciente, cada decisão nasce não do medo da solidão, mas do valor de sua própria companhia. O corpo que antes parecia quieto agora vibra em outra frequência, mais profunda, mais autêntica, mais rara. A pressa desaparece, a necessidade de provar algo se dissolve. Carl Jung dizia: aquilo que negamos nos domina, aquilo que integramos nos transforma. E essa mulher integra até suas ausências. Transforma a falta em casa, o silêncio em altar, o vazio em território fértil. Poucos percebem, mas o segredo é que ela não espera mais ser salva. Porque quem atravessa a própria escuridão já não precisa de resgate. Ela mesma se reconstruiu. O que antes era compulsão virou discernimento. O que antes era carência virou escolha. Agora ela pode amar, mas seu amor não vem da fome, vem do transbordo. E quando esse amor chegar, não virá para completá-la, mas para acompanhá-la. Sua alma já está plena. Essa transformação desperta algo maior que o individual, um chamado, uma missão, a vontade de ser farol para outras que também aprenderam a se calar por sobrevivência. Ela não guia, ela acende. Porque só quem se encontrou no escuro pode ensinar que não há nada a temer na profundidade. Essa é a manifestação de um novo eu. Não um eu que busca aceitação, mas que expressa o que sempre foi negado.
As antigas versões frágeis já não a ferem, os relacionamentos onde precisou encolher não têm mais poder sobre ela. Cada perda soa como liberdade. Cada ausência como oração atendida. Porque a mulher que atravessou a abstinência da carne encontrou alimento para a alma. Esse alimento vem de dentro, e nada externo pode substituí-lo. E quando ela volta ao mundo, não retorna aos velhos papéis, mas inaugura um espaço novo, onde sua voz tem peso, onde sua presença basta, onde seu silêncio é sagrado.